Quero orar por você, mas antes, eu gostaria de despertar a sua fé. Nós estamos iniciando uma nova série de vídeos, onde nós vamos estar falando sobre ser um filho de Deus. A pergunta é, eu sou um filho de Deus? Vamos estudar hoje exatamente o que é ser um filho de Deus. Na verdade, nessa série nós vamos estar estudando o que é ser um filho de Deus. Mas hoje nós vamos identificar, quem é o filho de Deus. A pessoa que realmente pode dizer, eu sou o filho de Deus, Deus é meu Pai, ok? Bem, a primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte: Jesus Cristo é o Filho de Deus? Porque nós sabemos que, todo mundo sabe que Jesus é o Filho de Deus, né? Todo mundo diz que Jesus é Filho de Deus. Mas a pessoa que nunca leu a Bíblia, que não conhece a Bíblia, como é que ela sabe que Jesus é o Filho de Deus? Então nós vamos entender isso aí hoje. Primeiro, nós precisamos entender o que é a Trindade. Trindade, vocês talvez entendam que seja Deus. Ele é uma trindade. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. Mas como é que é exatamente isso? Porque como que Jesus é o Filho, Deus é o Pai e o Espírito Santo é o Espírito de Deus? Como é que funciona isso exatamente? Muito bem. O que muitas vezes confunde isso é a teoria dos unicistas. Os unicistas, eles ensinam que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, um só. Porém, se você estudar um pouco mais a Bíblia, você vai perceber que isso não faz sentido. Mesmo parecendo até um pouco confuso para aqueles que não conhecem tanto a Bíblia, que não leram tanto, não estudaram tanto, né? Até embora os unicistas eles até usem passagens bíblicas para ensinar a sua teoria, né, de que Deus é um só. Mas isso só é possível se você fizer uma análise assim, muito superficial, né, da palavra de Deus. Até pode ser que você se confunda. Mas se você for realmente procurar entender isso, você, com um pouco mais de estudo, você vai perceber que não é assim, né? Agora, quando você tem uma dúvida a respeito de alguma coisa na palavra de Deus, nós temos que procurar evidências na palavra e não ficar apenas no que é ensinado em escola bíblica, em pregações, não que não seja real o que é ensinado. Na verdade, o que nós precisamos é sempre entender, compreender a palavra. Se ficar alguma coisa confusa, alguma dúvida, nós precisamos realmente buscar a palavra, estudar, até que nós possamos entender, até que nós possamos ter esse conhecimento da verdade. Porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Nós já falamos sobre a oração, né? Que o povo de Deus, né? Deus disse, o meu povo, ele perece, ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento, né? Ou porque rejeitou o conhecimento também, né? Mas por isso nós precisamos sempre adquirir conhecimento da palavra de Deus para não sermos destruídos, para não sermos confundidos, para realmente vivermos a verdade. E falando sobre a Trindade, para entender, nós vamos buscar evidências realmente claras, né? Porque tudo que nós afirmamos da palavra tem que ser claro. Não pode ser apenas uma dedução aparentemente lógica, né? Com deduções aparentemente lógicas, nós confundimos os mesmos conhecedores da palavra de Deus. E nós não podemos confundir ninguém. Para entender sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, vamos primeiro para Gênesis, já no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1. E lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok? Lá estava o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo.
ok? Deus criou. E o Espírito Santo se movia sobre as águas, ok? Então lá está a figura do Espírito Santo, né? E depois, nós vamos lá no versículo 26, e diz assim, do capítulo 1 de Gênesis também. Vamos ler o 25. E fez Deus as bestas feias da terra conforme sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? É a primeira parte desse versículo 26. Disse Deus, façamos. Ele não disse faço, porque ele não estava sozinho. Ele estava com alguém. E quem é esse alguém? Para entender quem é este alguém com quem Deus falou, façamos, nós vamos lá para o livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1. Ele no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, no princípio, lá no princípio é quando? Lá em Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas aqui diz o Verbo estava com Deus. Quem era o Verbo? Você que já conhece um pouco mais a palavra, sabe que o Verbo era Jesus. Mas como é que você sabe que o Verbo era Jesus? Aí você vai lá no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1. E diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? Jesus Cristo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito é o Filho único. Quer dizer, a palavra unigênito quer dizer Filho único, o único gerado. Jesus Cristo. Então, lá no princípio, com quem Deus estava falando quando disse façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Com o Verbo, com Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. Ok? Então, nós sabemos que existe Deus, existe o Espírito Santo de Deus e existe o Filho, o unigênito, o Verbo, que estava com Deus. Mas como é que o pessoal ensina que ele é um, porque ali até diz que o Verbo era Deus e tudo mais, mas como é que então eles não são um só? Aí nós vamos entender mais do que claramente se nós formos analisar a passagem do batismo de Jesus. Tem a passagem em Marcos e Lucas, mas eu quero que você... Vamos pegar uma só. A passagem de Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22. E lá diz assim, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Vocês perceberam aqui? Jesus estava onde? No rio. Estava lá nas águas, sendo batizado. Ali estava a pessoa de Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então, se o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba, não poderia ser um só. Porque o Espírito Santo estava lá descendo como uma pomba. E Jesus estava lá sendo batizado.
E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. A voz falou da onde? Do céu. Deus estava no céu, o Espírito Santo estava descendo na forma de uma pomba e Jesus Cristo estava sendo batizado na água. Então os três não são um só, são três. Por isso é a Trindade. Por isso a teoria unicista, aqui fica claro que ela não pode ser real. Porque estavam separados os três, eles não estavam juntos. Jesus estava aqui, o Espírito Santo descia e Deus falava do céu. Ok? Ficou claro isso? E aqui mais uma vez Deus falava: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus é o Filho de Deus. Ok? Até falando sobre o batismo, eu não sei porquê existem tantas discussões, se fala em tantas discussões a respeito da palavra, que não tem sentido de existirem discussões assim. Quer dizer, ficar discutindo que Deus é um, Deus é três, Deus é Deus. São realmente três? Essa é a verdade, está na palavra de Deus. Mas ficar discutindo sobre isso daí não vai levar ninguém à salvação. Entendeu? Eu só estou esclarecendo aqui para a pessoa entender como ela pode se dizer filha de Deus. Mas não é para criar uma polêmica, uma discussão. Assim como o batismo. Ficam discutindo se deve batizar em nome de Jesus, se deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos esclarecer isso. Os que pregam que deve se batizar em nome de Jesus se baseiam muito no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38. E nesse livro diz assim, eles usam o que Paulo estava ensinando. No versículo 38 diz assim, desculpa, não foi Paulo, foi Pedro. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui ele diz: seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aí as pessoas ficam discutindo, não, mas tem que batizar em nome de Jesus, tem que batizar em nome de Jesus, não, tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Eu já falei anteriormente que quando nós temos dúvida a respeito de algum assunto, seja que tenha sido ensinado pelos apóstolos, pelos discípulos, seja que tenha sido ensinado através dos exemplos do Velho Testamento, aonde que nós tiramos a nossa dúvida? Nas palavras de Jesus. Se eu tenho alguma dúvida sobre algum assunto, eu vou para Jesus. O que Jesus falou sobre aquele assunto? Aí eu vou saber o que é a verdade, porque a verdade só nele. Ele é a verdade, ok? E isso Jesus falou a respeito disso no livro de Mateus. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 28. Mateus capítulo 28, no versículo 16 ao 19. E disse assim, Jesus. Está escrito assim. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus, que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Quem disse isso foi Jesus. E se nós temos dúvida a respeito de como fazer, vamos fazer como Jesus ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora você não precisa se preocupar dizendo assim, mas quando eu fui batizado só em nome de Jesus, será que não é válido o meu batismo? É claro que é válido. Você creu em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, decidiu entregar sua vida a Ele, foi batizado, você realmente está batizado.
Não vamos perder tempo com essa discussão de é em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só estou dizendo como Jesus ensinou, é assim. Então eu prefiro fazer assim. Agora, se você foi batizado somente em nome de Jesus, não quer dizer que teu batismo não tenha validade. Claro que tem. Nós temos que entender o princípio das coisas, o propósito das coisas. Se cumpriu nisso o propósito de Deus, que era o teu batismo, a tua salvação. Ok? Agora você não vai deixar de ser salvo porque não foi mencionado o nome dos três. Amém? Então, é só para ficar claro, né, biblicamente, na palavra, como que é o que Jesus ensinou, a forma correta de ser feito. Mas não se desespere, porque o seu batismo ainda tem que ser que tenha sido feito em nome de Jesus. A intenção do teu coração era entregar a vida a Jesus e foi batizado. Então isso é o que conta, ok? Vamos seguir adiante. Bom, para que entendamos um pouco melhor essa teoria do unicista, da Trindade, muitos dizem que Jesus é um com Deus e por isso ele é um só. Vamos entender onde que está essa passagem. Lá no livro de João, capítulo 17, 21, está escrito assim. Do 20 para frente, que Jesus estava orando por todos os crentes, e dizia assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Aqui Jesus está falando que eram um com o Pai e o Pai era um com ele. E os unicistas afirmam que isso quer dizer que os dois são só. Porém, diz assim na frente: que também eles, os crentes, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas se nós também fôssemos um só em Jesus, em Deus, então todos nós seríamos um só. Uma única pessoa. Porque se Jesus disse que também eles sejam um em nós, então nós não seríamos indivíduos. Nós seríamos um só também com Jesus, como ele é um com Deus. E não é assim. Todos nós somos indivíduos. Assim como Jesus Cristo é um indivíduo, Deus é um indivíduo, o Espírito Santo é um indivíduo. Ok? Eles são uma trindade. Os três formam a divindade. Porém, são três indivíduos diferentes, separados. Assim como nós também somos indivíduos. Ok? Então, nós estamos em Jesus. Estamos em Deus. Somos um com o Pai, mas somos indivíduos independentemente. Somos indivíduos separados. Estamos ligados em Deus como Jesus, mas somos indivíduos. Ok? Muito bem. E para fechar esse assunto, vamos uma última evidência. Em 1 João, lá mais para o final da Bíblia, 1 João, no capítulo 4, versículo 9. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Você entende aqui que Deus enviou seu Filho unigênito? Se Deus enviou seu Filho, não foi ele que veio, foi o Filho. Ele enviou. Então Deus não poderia ser ele mesmo o Filho, porque ele enviou o Filho. Foi uma outra pessoa. Embora esteja com Deus, seja Deus, é uma outra pessoa. Deu para entender? Eu não posso me enviar e permanecer. Ou eu vou ou eu fico. Ok? Se Deus enviou seu Filho unigênito, é porque Jesus não era a mesma pessoa como Deus. Jesus era outra pessoa. A pessoa do Filho de Deus, o Filho unigênito. Ok? Então aqui você entende que Jesus Cristo é uma pessoa. E que ele é o Filho
unigênito de Deus. Ok? Então, ficou claro para você entender que Jesus é o Filho de Deus. Não apenas porque se fala, mas porque na palavra está provado, está demonstrado que ele é uma pessoa e que ele é o Filho de Deus. Muito bem? Então agora você já sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas como é que você pode saber se você é um filho de Deus? Vamos para o livro do Evangelho de João, no capítulo 1, e vamos ler o capítulo 1 do versículo 1 ao 12. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele veio dar testemunho da luz, que era Jesus. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ok? Então veja só. Nós todos fomos criados por Deus. Todos somos criaturas de Deus. Para você se tornar um filho de Deus, depende desse requisito aqui. Aqui João estava dizendo que primeiro veio João Batista para anunciar que viria a luz. A luz que ele se referia era Jesus Cristo. E ele andava pelo deserto. As pessoas, a maioria conhece a história de João Batista, né? E ele pregava o arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele estava dizendo que Jesus estava vindo. Lógico, Jesus já era nascido, mas ainda não tinha se manifestado ao mundo. Veja só, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele é o Verbo. Mas, diz assim, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você poder dizer que você é um filho de Deus, só existe uma maneira. Você precisa receber o Filho de Deus, receber Jesus Cristo na sua vida. É recebendo a Jesus que ele te dá o poder de ser feito filho de Deus. Então não vá na conversa que todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam a Deus, porque isso é uma mentira. Se você quer passar a eternidade com Deus, se você quer ir para o paraíso, a única maneira é se tornar um filho de Deus. Você nunca vai ter a Deus como Pai se você não receber o Filho. Porque quando você recebe o Filho, ele te dá um poder. Esse poder é o poder de ser filho de Deus. E como filho, o teu Pai Celestial jamais te rejeitará.
porque você, como filho, será obediente à sua vontade, à sua palavra. Então, hoje, eu quero que você entenda que Jesus Cristo é uma pessoa, que Jesus Cristo veio a esta terra, a este mundo, foi enviado por Deus, e que Ele veio para que nós o recebêssemos. E quando nós o recebemos, o que quer dizer receber Jesus Cristo? É crer no seu nome. Deus, poder-nos o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Ok? Se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você não recebe-o como Filho de Deus, não entrega a sua vida a Ele, não crê realmente em Jesus Cristo, você não é um filho de Deus. Se você crê em outras coisas, desculpa a sinceridade, mas eu preciso falar a verdade para você. Só Jesus Cristo pode te salvar. Só recebendo a Ele você vai se tornar um filho de Deus. Não se iluda com filosofias vãs, conceitos e religiões, ensinamentos que falam que apesar de qualquer coisa você é um filho de Deus. Se você não serve somente a Jesus Cristo, não crê somente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você não é um filho de Deus ainda. E Deus quer tanto te tornar um filho, que Ele foi capaz de enviar o seu Filho único para se sacrificar e ser morto no teu lugar. Para que o pecado que te afastava de Deus e não te permitia ser um filho, fosse colocado sobre Jesus Cristo e Ele sofresse o castigo que você merecia, que todos nós merecíamos. E Jesus Cristo se entregou e sofreu o castigo no nosso lugar. E tudo isso para nos dar o poder de sermos filhos de Deus. Então não perca tempo mais. Aceite Jesus Cristo. Aprenda o que Ele nos ensina. Leia os Evangelhos. Leia as palavras de Jesus. Viva como Ele nos ensina. Creia no seu nome. E você será um filho de Deus. Talvez você esteja sofrendo, angustiado, triste. Talvez você não encontre mais solução para os problemas que você atravessa. Talvez você esteja pensando até em tirar a própria vida, em se matar, para encerrar com esse sofrimento. Mas uma coisa eu te digo, em Jesus Cristo você encontrará a paz. Lá em Isaías 53 está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se você quer a paz, pare com tudo que você estiver fazendo. Pare de acreditar em filosofias humanas, em pensamentos humanos. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Ele veio ao mundo para ensinar, para abrir os nossos olhos, para compreender a vontade de Deus nas nossas vidas. Para pagar o preço pelo perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que Deus viu a necessidade do sacrifício de um justo, de um homem justo. Porque pelo erro de um, toda a humanidade foi condenada à morte. Que foi o erro de Adão, que pecou contra Deus ao comer do fruto proibido. Talvez você ache que isso seja uma fábula da história de Adão e Eva,
mas não é. Foi verdade, foi real. E Adão desobedeceu a Deus. A questão não é se ele comeu um fruto proibido, sim. Ah, mas isso não é nada demais. É, porque ele desobedeceu a Deus. Deus deu o mundo todo para ele, domine sobre tudo. Deus entregou nas mãos de Adão tudo. E só falou uma condição: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá. E justamente a única coisa que Deus pediu, ordenou para que ele não fizesse, ele fez. Ele desobedeceu a Deus. E isso deu origem ao pecado. E todo o mal que nós sofremos veio por desobedecer a Deus. Toda desobediência de Deus nos leva a sofrer. Como não havia uma pessoa sem pecado no mundo, Deus não pensou duas vezes. Enviou o seu próprio filho, que nasceu sem pecado porque não era descendente de Adão. Ele era filho de Deus. Nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. E ele nasceu como homem, como criança, viveu, cresceu. E só aos 30 anos ele se manifestou ao mundo. Puro, sem ter cometido pecado nenhum. E ele, puro, sem pecado, se entregou como sacrifício vivo para que o perdão de toda a humanidade fosse possível. Assim como pelo pecado de um todos fomos condenados, pelo sacrifício de um justo, Jesus Cristo, nós podemos ter acesso a Deus novamente, porque Ele nos limpa e nos purifica de todo pecado. Basta crer nele, aceitá-lo como Senhor e Salvador e recebê-lo na sua vida como único e suficiente. Senhor, não tenha outros senhores ou senhoras na tua vida. Não tenha outros deuses. Não reverencie, não adore a ninguém. Apenas a Deus, a Jesus Cristo. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Leia Êxodo 20. Você vai entender por que Ele não quer que você se prostre diante de nenhuma imagem. Nem de nada que seja semelhante ao que está no céu, que está na terra, que está abaixo da terra. Não se prostre diante de nenhuma imagem, de nenhuma entidade. Porque só Deus tem a glória. Só Jesus nos liga a Deus. E Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através do Filho. Entregue sua vida a Jesus. E você vai ver que muita coisa vai mudar. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais lutas, dificuldades. Eu estou dizendo que você vai ter a salvação. E que por mais que você passe por lutas e dificuldades, você não vai perder o ânimo, não vai se entregar, não vai cair em depressão, porque você sabe que Deus será contigo, porque você é um filho e Ele jamais te desamparará. E você conseguirá superar as lutas e dificuldades com a ajuda do teu Pai, porque você será um filho. Amém? Você aceita nesse momento a receber a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador e se tornar um filho de Deus? Você pode crer nisso? Você aceita Jesus Cristo e crê no seu nome e o aceita como único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida? Se a tua resposta é sim, feche os teus olhos e repita estas palavras que eu vou dizer agora, com teu coração aberto e com toda a fé. Diga assim: Senhor,
eu peço perdão por todos os meus pecados. Peço perdão por não ter acreditado no Senhor antes. Neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Creio que se entregou no meu lugar como sacrifício vivo pelo perdão dos meus pecados. Creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Creio que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou depois de tomar as chaves da morte, do diabo. Creio que ao ressuscitar tornou possível a todo aquele que crê em Ti ser chamado Filho de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida que está lá nos céus, para que no grande dia de salvação eu seja chamado para a eternidade com o Senhor. Amém. Permaneça com os olhos fechados, me deixe orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui o Teu Filho, que Te recebe como Senhor e Salvador da sua vida, e entrega a sua vida a Ti agora. Eu Te peço, Pai, recebe-o agora, Senhor, e transforma-o em Teu Filho. Perdoa os seus pecados, as suas transgressões e iniquidades. Restaura esta vida, faz uma nova vida, um novo nascimento, Senhor, que não nasceu do sangue, mas nasceu da vontade de Deus. Torna esta pessoa, meu Pai, uma nova pessoa, que não é mais uma criatura de Deus, mas a partir de agora um filho amado de Deus. E abençoa esta vida, Pai, para que cresça no entendimento, na compreensão da Tua palavra, para que não se desvie do Teu caminho, mas permaneça firme até o dia de Te encontrar. Em nome de Jesus, eu declaro esta vida abençoada, salva, liberta. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal desta vida e ordeno que saia, porque acabou o domínio de forças malignas sobre a sua vida. Acabou o reinado do diabo sobre esta vida. Todo mal, toda maldição, saia. Seja quebrada toda maldição, ainda que hereditária, seja quebrada. E toda maldição, todo mal seja arrancado pela raiz, para não deixar marca nem sinal. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, sai e vá embora em nome de Jesus. Que o poder e a virtude do Espírito Santo te cubra, te revista e transforme do seu interior ao seu exterior tudo que tem que ser mudado. Limpa o coração de toda mágoa, de toda angústia, de todo sofrimento. Limpa sua mente de todo pensamento mau e traz a paz, a alegria no teu espírito, a paz que excede todo entendimento. Seja sobre esta vida agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora
Agora busque aprender a palavra de Deus e a sua vontade para a sua vida. E seja um filho abençoado de Deus. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus. Que essas vidas, meu Deus, verdadeiramente te conheçam e sejam imensamente abençoadas. Eu te peço em nome de Jesus. Cura o enfermo, porque eu digo que toda doença e toda dor saia em nome de Jesus. Tira toda angústia, porque em nome de Jesus eu ordeno que saia toda angústia, toda depressão, toda opressão, toda tristeza. Saia em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Na sequência dos próximos vídeos, nós ainda vamos falar sobre ser um filho de Deus. Veja como proceder daqui para frente, como caminhar, sendo um filho de Deus, aperfeiçoando-se na palavra de Deus. Eu quero te ajudar nisso, assim como Deus tem me dado, quero te dar para que você também tenha. E o Senhor seja glorificado em todas essas coisas. Até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.